Quando a gente fala em comunicação, nós estamos elaborando esse projeto todo junto com a ABSEM de desenvolver cada clínica, cada centro, para que vocês também empoderem ao seu paciente o melhor de informação. Nós temos que fazer com que o nosso paciente ouça o melhor de informação possível. Isso é um papel nosso, não deixar que o paciente fique tendo informações adversas para isso daí. Nesse momento, amigos, convidamos mais uma vez todos para voltarem para as mesas que estão, aqueles que estão em casa, os 409 colegas conectados com a gente em pleno sábado, para poder ouvir um pouquinho do que houve do melhor desse DDW. Querido Barbucci, a gente vai falar um pouquinho do CIBO. O que você viu? Qual a sua perspectiva do que a gente pode trazer para aplicabilidade para o nosso colega? A gente no DDW, algumas coisas interessantes foram colocadas como novidades. Não sei se pode mudar muito a nossa prática aqui, nenhum detalhezinho ou outro, sem dúvida, vai ser importante, né? Mas hoje é importante a gente entender que o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, ele não deve ser considerado assim uma doença específica. Na verdade, é uma situação que acompanha várias doenças. Como a gente sabe, é uma situação que pode ser secundária a vários tipos de alterações, né, especialmente relacionada com a capacidade nossa de produzir ácido clorídrico, de produzir enzimas pancreáticas, de produzir sais biliares. Pode haver relação também com o nosso status de reação imune. É claro que há relação direta com a integridade da válvula ileocecal, mas aparentemente, segundo inclusive as apresentações feitas aqui no último DDW, as alterações motoras do delgado são sem dúvida os mecanismos mais importantes que levam ao aparecimento do supercrescimento bacteriano, do supercrescimento de microbiota metanogênica e também hoje do supercrescimento fúngico de intestino delgado. Importante a gente contextuar também que muitos acreditam que a síndrome do supercrescimento bacteriano basicamente se restringe a sintomas como alteração do hábito intestinal, distensão, flatulência abdominal, dor abdominal, mas ela é muito mais do que isso. Isso foi bem colocado nas várias apresentações que houveram lá no DDW, mostrando que o supercrescimento bacteriano é uma causa já bastante conhecida de atrofia vilositária de bordo escômodo delgado e, portanto, se relaciona com uma capacidade de uma absorção de vários nutrientes, né? Além disso, isso pode interferir diretamente na capacidade do delgado de produzir beta-galactosidase, a lactase, e também pode reduzir a nossa capacidade de produzir sacarase e isomaltase. Então, muitas vezes a gente esquece dessa possibilidade da atrofia de vilositário como um fator agregante aos sintomas que pode o supercrescimento desenvolver, não somente relacionado então com o aumento da capacidade fermentativa. Uma coisa extremamente importante é que as bactérias do intestino delgado, elas podem competir, por exemplo, com a absorção na absorção da vitamina B12, elas podem quebrar a ligação da vitamina B12 com o fator intrínseco, podem provocar processos inflamatórios diretamente relacionados com a absorção de B12 a nível de íleo terminal e, portanto, são uma causa importante de uma absorção de vários tipos de vitaminas. Outra coisa extremamente importante que é a formação dos sais biliares secundários graças à presença dos micro-organismos a nível do intestino delgado. E a produção especificamente do ácido litocólico pode interferir diretamente na absorção de gorduras de uma maneira específica e, com certeza, das vitaminas lipossolúveis. A única vitamina lipossolúvel que é menos, vamos dizer assim, atingida pelo supercrescimento é a vitamina K, já que boa parte da nossa microbiota produz vitamina K ela mesma. Mesma coisa acontece com o ácido fólico. Então o binômio hipovitaminose B12, aumento de ácido fólico sérico, é uma coisa que pode levar à suspeição de supercrescimento. Importante a gente mencionar também, isso foi colocado nas apresentações lá do DDW, é que para o diagnóstico do supercrescimento bacteriano é muito importante os fatores de risco envolvidos para isso. Então qualquer doença que interfira na secreção ácido-péptica, na motilidade, na imunidade, ou que altere a anatomia do intestino delgado, ela aumenta o risco da gente ter supercrescimento bacteriano. Muitas vezes até quando não há disponibilidade
dispensando o uso de testes específicos, como o teste respiratório, né? Se tem uma bastante dúvida, isso foi apresentado especialmente pelo grupo lá do Cedars-Sinai, do professor Mark Pimentel, sobre a definição de supercrescimento bacteriano do intestino delgado. O que se coloca é que há uma diferença muito grande entre o número de micro-organismos que a gente encontra, por exemplo, nos aspirados de Delgado, e a capacidade que esse número de micro-organismos tem, por exemplo, para produzir gás suficiente para alterar a fisiologia do nosso intestino ou alterar a captação expiratória desses gases. Então se discute qual é o cutoff ainda hoje necessário para a gente poder fazer o diagnóstico de supercrescimento bacteriano. Outra coisa é quais são as bactérias relacionadas com o supercrescimento, e isso pode variar de acordo com a etiologia do supercrescimento bacteriano. Por exemplo, eu dou um exemplo clássico, são aqueles pacientes que têm aclovidria, por exemplo, gastrite atrófica autoimune, são pacientes que vão ter supercrescimento bacteriano de estômago e também intestino delgado proximal. Esses pacientes são péssimos pacientes, por exemplo, para receber metronidazol, que é uma droga que pega basicamente organismos anaeróbios. E como a gente sabe, no trato digestivo superior vão predominar micro-organismos aeróbicos, e micro-organismos que toleram um pH um pouco mais baixo, né? Então a resposta aos antibióticos também pode variar de acordo com a etiologia do supercrescimento e de acordo então com as bactérias que produzem o determinado gás, que pode ser o hidrogênio, o metano, e a gente vai falar aqui sobre H2S, começa a ganhar força especialmente aí pelo grupo do professor Mark Pimentel. Além disso, a gente tem uma dificuldade muito grande de cultivar os micro-organismos aspirados, né? Somente 20% dos organismos aspirados no intestino delgado conseguem ser cultivados, o resto a gente não consegue. Quando a gente compara sensibilidade e especificidade dos diferentes substratos para se fazer o teste respiratório para pesquisa de supercrescimento bacteriano, existe uma variabilidade enorme desses resultados, dependendo de onde foi feito o estudo, que metodologia foi usada no estudo, a quantidade do açúcar utilizado no estudo. É claro que a maioria dos trabalhos envolvem glicose e lactulose, mas a gente sabe que tem trabalhos, inclusive, que avaliam a frutose como um substrato para a gente poder fazer o diagnóstico de supercrescimento bacteriano. A glicose tem a favor dela o fato de ser um monossacarídeo absorvido no intestino delgado somente e que, portanto, é menos vulnerável a alterações do trânsito oro-fecal e, portanto, dá uma sensibilidade maior para o diagnóstico. Em contrapartida, a gente pode perder o diagnóstico de supercrescimento mais distal, né? Então perde um pouco a sensibilidade sob esse ponto de vista, mas aparentemente é mais específico da lactulose. A lactulose se distribui por todo o tubo digestivo, é um açúcar não absorvível, então vai se distribuir por todo o delgado e também intestino grosso, e isso faz com que a sensibilidade possa ser um pouco maior, mas especificidade bem menor, já que inclusive é um laxativo, e esse trânsito orocecal ele pode ser acelerado pelo uso desse açúcar e provocar falsos positivos em quem não teria supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Muitas vezes se discute contra a relação à sensibilidade dos testes respiratórios no que diz respeito à quantidade de micro-organismos necessários para produzir determinada quantidade de gás. Então, o que se advoga é que a sensibilidade dos métodos respiratórios pode ser diminuída, porque muitos pacientes teriam supercrescimento, teriam várias consequências do supercrescimento nutricionais e até de sintomas, mas não tem número de bactérias suficiente para produzir gás suficiente para que a gente possa identificar esses gases no ar expirado. Então, diminuindo a sensibilidade dos testes respiratórios. Há uma intensa busca agora nos últimos anos de se tentar melhorar a acurácia dos métodos para diagnóstico de supercrescimento bacteriano, não só do ponto de vista molecular, mas estão sendo desenvolvidas vários tipos de abordagens, por exemplo, mais modernas, como por exemplo cápsulas capazes de absorver ar ou de absorver metabolômica, de avaliar metabolômica e a partir daí identificar se existe uma microbiota não adequada ou uma microbiota em excesso ou não, ou se existe produção de gás em excesso ou não.
Existem também vários trabalhos que tentam associar o teste respiratório à pesquisa do trânsito orocecal, para minimizar esse efeito da aceleração do trânsito como um fator limitante dos testes respiratórios. Uma coisa de fato muito importante é que, dependendo do tipo de microbiota, então eu vou produzir diferentes tipos de gases, o que pode me gerar diferentes sensibilidades e especificidades para o gás dosado no ar expirado. Então, na maioria dos pacientes que a gente sabe que tem um predomínio de constipação, seja a constipação funcional, seja a síndrome do intestino irritável com predomínio de constipação, existe uma maior quantidade de microbiota metanogênica, que são as arqueias. O metano, especificamente, ele atua diretamente sobre a musculatura lisa intestinal, reduzindo a contratilidade da musculatura lisa, promovendo, então, constipação. Então, em pacientes constipados, a gente vai ter 30% deles com um teste respiratório para hidrogênio negativo. E nesses pacientes, a dosagem do metano expirado seria essencial. Então, quando a gente tem uma microbiota metanogênica, o predomínio de sintomas que nós vamos ter vai ser constipação, desconforto e distensão abdominal ou bloating. Por outro lado, quando eu tenho uma microbiota produtora de hidrogênio, a tendência é a gente ter expressão de diarreia. E mais do que isso, essa é a novidade dos últimos anos, quando eu tenho uma microbiota produtora de H2S, a tendência dos meus pacientes é ter diarreia de controle bem mais difícil. São aqueles pacientes com diarreia mais importante, com diarreia mais grave, né? Nessa situação, então, vão predominar dor abdominal, diarreia e urgência evacuatória. E uma coisa extremamente importante, para que esses micro-organismos produzam metano ou produzam H2S, eles utilizam o hidrogênio como base, né? Então, a presença de microbiota produtora de H2S pode interferir diretamente na sensibilidade do teste de hidrogênio expirado, porque as bactérias produtoras de H2S consomem o hidrogênio presente no intestino, o que acaba interferindo diretamente nos níveis de hidrogênio expirado. A mesma coisa acontece com a microbiota metanogênica, que também utiliza o hidrogênio produzido por outras bactérias como base para a produção de metano. Então, isso interfere muito nos testes de hidrogênio expirado. A grande novidade do DDW, na verdade, foi que o grupo lá do Cedars-Sinai em Los Angeles conseguiu identificar quais são os micro-organismos produtores de H2S e conseguiu correlacionar direitinho presença de H2S expirado, diarreia mais grave e presença especificamente de micro-organismos como o Proteus mirabilis, por exemplo, e o Fusobacterium, como fontes de H2S. Ainda, o tratamento ele passa como base tentar se corrigir o que está provocando o supercrescimento bacteriano, tentar corrigir a doença que está levando ao supercrescimento bacteriano. Se for alguma coisa anatômica, isso é factível de ser feito, mas como na maioria das vezes o problema é um problema motor, né, o tratamento definitivo da síndrome é bastante limitado, o que faz então com que a gente acabe usando um tratamento para corrigir as consequências dessa alteração motora, que é basicamente um antibiótico para diminuir então o número de micro-organismos. Vários antibióticos têm sido utilizados, a tendência é se preferir o uso de antibióticos não absorvíveis, como por exemplo a rifaximina, pelo perfil de segurança, pelas características anti-inflamatórias que esse antibiótico tem, pela melhoria da permeabilidade intestinal que ele provoca, e ainda o fato de não haver até o momento descrição de colite associada a clostridioides difficile secundária ao uso de rifaximina. Além dos trabalhos do professor Lembo, que a Maria do Carmo conhece tão bem, mostram que naqueles pacientes em que a gente trata com rifaximina e que o problema motor permanece, depois de um tempo eles voltam a ter supercrescimento, a reintrodução da rifaximina em pelo menos 2 a 3 meses depois do primeiro tratamento faz com que não haja perda de resposta e não haja indução à resistência bacteriana. Quando existe uma recidiva precoce dos sintomas, o mais adequado é que a gente faça um rodízio de antibióticos, justamente para a gente evitar o desenvolvimento de resistência bacteriana nesse grupo de pacientes. E uma coisa extremamente interessante, publicada por esse mesmo grupo também, foi que pode haver uma limitação do efeito dos antibióticos no tratamento do supercrescimento,
porque grande parte da microbiota que produz alterações, especialmente histológicas no intestino, mas também produtoras de gás, é uma microbiota que está localizada abaixo da camada de muco, né, intestinal. E se vocês utilizarem um mucolítico com o intuito de liberar essa microbiota, ela vai ficar mais vulnerável à ação antibiótica e isso poderia melhorar o resultado terapêutico. Então eles apresentaram esse pôster em que eles associam a N-acetilcisteína, né, ao tratamento com antibiótico para tentar melhorar os efeitos da antibiótico terapia. Esse é um trabalho experimental, então a gente não sabe exatamente qual a dose que teria que ser utilizada de N-acetilcisteína em seres humanos, mas como é uma droga extremamente segura, que a gente já conhece para outros fins e que tem sido utilizada especialmente em hepatologia, em doses altas, com um perfil de segurança bastante bom, não vejo assim nenhuma contraindicação, na verdade, para fazer essa associação. O único detalhe é que isso vai encarecer o tratamento. É isso aí. Perfeito. Carlinha, a interação de nossos queridos colegas que estão em casa, passando o sábado desse Nafadflix, que todos estão lá curtindo. O que a gente tem aí, nossos amigos, Carlinha? Então, professor Barbucci, professor Maria do Carmo, tem três perguntas. Assim, a Fernanda está perguntando se tem um valor estabelecido de ácido fólico para chamar a atenção para si. Queda de B12 com associação com aumento do ácido fólico, não é isso? Tem algum valor assim específico de aumento do ácido fólico? Não, a gente se preocupa sempre com o ácido fólico que é baixo, né? Mas normalmente valores altos, acima de 20, né? A gente tem desde que o paciente não esteja fazendo reposição de polivitamínico. Isso é extremamente importante, porque é muito comum hoje reposição com polivitamínicos. Os pacientes com 30 de ácido fólico, você vai ver porque ele está fazendo reposição. Usando em excesso. Né? E duas perguntas também, a Lorena e a Carolina. A Carolina perguntando, é mais ou menos a mesma coisa, se seria interessante, então, na prática, já substituir os testes respiratórios com lactulose sempre por glicose, enfim, se esse é o ideal. Eu vou pedir para a Du responder, porque ela tem uma experiência boa com isso, mas a tendência, sim, é recomendar o teste de glicose em detrimento da lactulose. Saímos da DDW com essa impressão clara, Sim. né? O último slide, uma professora que falou sobre esse tema, ela falava não usar lactulose na conclusão. Mas eu acho que tem espaço, a gente tem que saber interpretar bem o substrato que é usado. A glicose mostra uma sensibilidade maior, mas para o supercrescimento, principalmente mais proximal, perdemos um pouquinho no distal. Hoje tem sido até lá mostrar o supercrescimento do duodeno, no ilho, do jejum e no ilho, já diferente. Daqui a pouco a gente vai falar de supercrescimento do intestino delgado ou do intestino delgado no jejum distal, proximal. Já usamos esses termos. Então, eu acho que essa sim é uma impressão. Então, que se puder utilizar a glicose, ele vai dar menos positivo, talvez. A gente terá menos testes positivos com a glicose. Mas ele é mais específico. Então, a gente vai acertar mais, diagnosticar, talvez ele vai ser menos resultados positivos. Mas os dois podem ser usados, com a tendência a uma maior especificidade para a glicose. Eu peço muito glicose desde que voltei de Boston há muitos anos, onde se usava somente a glicose lá. Não utilizava a lactulose. É importante que a gente tenha em mente que os testes para supercrescimento, eles são um jeito da gente confirmar uma suspeita que a gente já tem. Né? Então você tem que analisar a coisa como completo, o exame físico e o que o paciente está usando de medicamento, qual é a doença de base que ele tem, porque você já sabe que a chance dele ter supercrescimento é enorme. Então a interpretação do teste também depende disso. É mais uma confirmação. Né? E outra coisa, né? A gente tem testes negativos. Inclusive agora um trabalho de revisão de teste respiratório europeu e americano em conjunto com a Sociedade de Motilidade ambos, ele até foi um pouco desanimador para o teste respiratório, mas exatamente por isso, quer dizer, nós temos aí uns 10 a 12, 15% que não produz hidrogênio. Nós temos os constipados que têm uma flora metanogênica muito mais provável. Então a gente tem uma certa, talvez 17% eles falam da flora metanogênica. Então, se a gente somar isso, o teste perde a sensibilidade muito. Então, eu acho que em casos muito suspeitos, e pacientes que têm uma clínica muito
exuberante possível, com mecanismos prováveis de supercrescimento, nós estamos também autorizados a tratar, mesmo sem um teste. São casos que, claro, sempre que puder ter a positividade, até para o paciente ele se sente mais confiante. Mas temos que pensar sempre que nós temos aí um teste de sensibilidade metade. Nós estamos acertando 50%.